Na paz do Senhor. Amém. Oh, glória. Sejam bem-vindos. O Senhor tem preparado maravilhas para nós neste lugar e hoje não vai ser diferente. Vejo muitos rostos diferentes, muitos visitantes. Que bom que o Senhor nos colocou nessa posição. Muito gratificante, quando a gente tem a oportunidade de vir ao encontro da palavra de Deus. O Senhor tem sido misericordioso para comigo e me permitir subir aqui mais uma vez para falar das bênçãos da manifestação dele na minha e nas nossas vidas é muito bom. O meu coração está cheio de alegria por causa disso. Obrigado. Porque eu amo este lugar. Quando venho para cá, venho com satisfação, venho com respeito, venho com louvor, venho com admiração pela nossa liderança e venho também buscar aquilo que o Senhor tem para mim. Sei que aqui é um lugar de sofrimento. Aqui não é o lugar da gente buscar só o milagre. A gente vem sofrendo para poder buscar a nossa cura, a nossa libertação. A nossa vida precisa disso. E nós precisamos estar em contato com Deus para poder buscar entender o que Ele quer de nós, aliviar as nossas dores, sarar a nossa carne e o nosso espírito. E o Senhor hoje colocou no meu coração uma palavra muito conhecida, mas que cada vez que a gente lê a Bíblia, é como aquela passagem que diz que o rio, se um homem entrar e sair do rio e voltar a entrar e voltar a sair, nem ele nem o rio serão os mesmos. Por isso, eu convido os irmãos a abrir a Bíblia no Salmo de Davi, de número 40. Quando nos é feito o convite ou a convocação para estar aqui trazendo a palavra, o coração acelera, a gente fica meio aflito, mas eu confesso aos irmãos que hoje o Senhor me deu tranquilidade. Às vezes a gente fica meio acelerado. Outro dia a pastora falou aqui que ela fez 3 esboços, porque o Senhor cobra. Às vezes a gente quer fazer de um jeito e o Senhor manda fazer de outro. Quem já esteve aqui em cima sabe como é que funciona, Mas por isso eu comecei a fazer o esforço às 3 da manhã. Por quê? Porque eu sei que às 3 da manhã ele iria me ouvir com mais clareza. E muitos irmãos, muitos daqueles que estão perturbados, que estão nas garras do mundo, estariam dormindo. Mas o Senhor me deu essa passagem. Então vamos ler Salmos 40. Ele diz assim, muito conhecida a passagem: esperei pacientemente no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ele me tirou de um lago de miséria, de um charco lamacento, e pôs os meus pés sobre uma rocha e endireitou os meus passos. Pôs logo em minha boca um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e esperarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos
não podemos contar diante de ti. E eu queria anunciar e falar deles, mas são mais do que se pode contar. Sacrifício e oferta não quiseste, os meus ouvidos abriste, holocaustos e expiações, pelo pecado não reclamaste. Então disse: eis que vem, no rolo do livro de mim está escrito. O que eu quero dizer com isso? Que a palavra do Senhor nos traz. E o Senhor tem misericórdia de nós. Outro dia eu perguntei: quando será que eu vou ter outra oportunidade de subir ao altar? Porque eu tenho usado com frequência a oportunidade que o Senhor me dá de juntar, de falar sobre Deus, de falar sobre Jesus, de receber a palavra. E toda vez que eu tiver a oportunidade de falar de Deus nesse lugar, eu vou falar. E eu aprendi uma coisa para aqueles que não usam muito esse microfone: quando franquear a palavra, fale, porque quanto mais a gente fala, mais a gente se liberta, mais próximo de Deus a gente está e mais treinado a gente fica, Então eu entendo que Deus está nos treinando para o dia da nossa necessidade. E a resposta então desse dia veio rápido, porque já estou aqui. Eu vou falar um pouquinho também dessa passagem que Deus colocou no meu coração. Porque quando o Senhor me deu esta passagem, de esperar com paciência, Ele me deu uma visão de uma escada. E eu tenho essa visão como um exemplo que nós precisamos seguir. Qual é o degrau mais importante da escada? É o primeiro ou é o último? É aquele que começa a caminhada ou é aquele que chega lá em cima? O Senhor tem me colocado à prova de muitas coisas. E eu vejo dessa forma: quando nós começamos uma caminhada, a gente entende que o primeiro degrau é o mais importante, é o primeiro passo. Mas, se tenhamos que buscar a luz, se tenhamos que buscar o que está no alto, talvez o último degrau seja o mais importante. Só que dessa mesma forma, nessa mesma escada, se nós colocarmos essa escada em um poço, porque algo precioso, porque algo importante caiu neste poço, qual será o primeiro degrau da escada? O que está embaixo ou o que está em cima? O Senhor colocou isso no meu coração. Qual é o degrau mais importante? E esta passagem nos dá a oportunidade de refletir, de pensar. Porque esperar com paciência no Senhor, às vezes para nós, humano, é muito difícil. Às vezes a ansiedade, o medo, a depressão, o sofrimento que seja, a angústia, os desafios da vida nos coloca nessa posição de medo e nós não temos paciência para esperar. Então, o que acontece? Nós, às vezes, ao invés de pisar no primeiro degrau, a gente quer já pisar lá no meio, já quer subir pela escada pelo meio, já quer atingir os objetivos que ainda falta nos lapidarmos para estar com Deus. Nos falta a paciência de esperar e crescer na palavra do Senhor. E Ele diz aqui: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não respeita os soberbos, nem se desvia para a mentira. É por isso que nós estamos aqui.
para ser melhores. A igreja é um hospital de almas, né? Nós estamos aqui para ser tratados. Todos nós temos dificuldades, temos pecados, temos as nossas mazelas, né? Então nós estamos aqui para ser tratados. Tratados por quem? Por Deus. Para Ele nos colocar no nosso coração o arrependimento e nos guiar em sua direção. Antes disso Ele disse: me tirou de um lago de miséria, de um charco lamacento, e pôs meus pés sobre a rocha. É por isso, é a rocha que procuramos, é a rocha que precisamos. Buscamos no Senhor estar presente na rocha, firme, né? Esse é o nosso passo, essa é a nossa convicção. Pôs na minha boca um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e esperarão no Senhor. Muitos de nós aqui temos visto a manifestação do Senhor neste lugar, né? Os nossos visitantes que hoje estão aqui vão poder, a cada dia que vier nos visitar, presenciar os testemunhos, como foi falado aqui, livre da depressão, dos problemas, das tentativas de suicídio, livre da cura da carne, né? Livre da doença. Isso é importante para que toda a igreja saiba que nós estamos no lugar certo, porque o Senhor habita neste lugar. Então vamos continuar subindo a nossa escada. A escada que o Senhor colocou, né? Ele pôs uma escada e nos coloca essa reflexão. E bem-aventurado é o homem que põe a sua confiança nele para subir essa escada. Mais à frente ele diz: muitos são, né, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não podemos contar. Nós não podemos contar as maravilhas que Deus tem feito. Todos nós aqui, né, ao respirar, ao amanhecer, ao acordar, recebemos de Deus 24 horas. 24 horas de promessa, 24 horas de misericórdia, 24 horas de contentamento, de alegria, e às vezes nos deparamos com as aflições e com a tristeza, mas nessas 24 horas o Senhor tem cuidado de nós, visitado cada coração, estendido a tua mão, buscado os teus filhos, resgatado. É importante dizer isso, o Senhor tem se resgatado. Quando eu digo que aqui é um hospital de almas, porque o Senhor tem resgatado. Ninguém aqui chegou por livre vontade de pensar: não, eu vou lá porque a igreja do Goiabó é bonita, eu vou lá porque o irmão Nando vai estar lá, ou que o irmão Edgar vai estar lá. As pessoas não vêm aqui para nos ver, né? As pessoas vêm aqui para estar com a nossa profeta e para buscar o Senhor. E quando chega e se depara com uma catedral, né, com um lugar bonito, né, com pessoas bonitas, igual o senhor Edgar, né, e se depara com a nossa profeta preparada, abençoada, protegida, para dar condição, libertação, fazer a obra de Deus, todo mundo fica maravilhado. Sejam sempre bem-vindos, meus irmãos. A escada continua a subir, né? E aqui então ele diz o seguinte: faça a tua vontade, meu Deus, agrada-me a tua lei, está em minhas entranhas. Aqui a escada muda de direção. Até um ponto da escada, eu penso que até no versículo 5, né, ou 6, ele, né, não diz sacrifício de nós. Mas no versículo 7 ele diz: eis que tenho no rolo do livro de mim está escrito. Quem é esse livro? Que rolo é esse?
transformou num livro. O rolo hoje é a Bíblia. E esse ninho é o Cristo, né? E enquanto estava sentado do lado do Pai, lá no trono, só observando o que se passava na terra, ele era só Jesus. O nome dele era só Jesus. Mas o livro já anunciava que o Messias viria, que o Cristo viria. E quando ele se encarnou e veio ao nosso encontro, no meio desta escada, quando o ser humano já no meio de tanta luta, como o irmão falou aqui, no meio de tantas coisas que não tem como procede uma situação dessa, essas pessoas precisam estar perto de Deus, precisam se livrar desse mau pensamento, porque o inimigo se encontra em todos os lugares, ele ronda este lugar. Mas as pessoas precisam estar perto de Deus para se livrar do mal. Outro dia cheguei aqui e falei com o Vicente: Vicente, o inimigo está aí, hoje, rondando. E a gente sente. Aí o Vicente falou para mim assim: está tranquilo, ele não faz nada. Mas sabe por que ele não faz nada? Porque aqui é a casa do Senhor. Entendeu? Ele habita aqui, ele passeia por esse lugar. Às vezes as pessoas falam assim: mas crente é meio maluco, né? Fala que ouve Deus, fala que vê Deus, que conversa com o Espírito Santo. É só se consertar com ele. E todos nós vamos passar a receber dessa fonte. Vamos beber dessa água, porque aqui jorra água limpa e água viva. Então o Senhor busca, resgata, lava. Foi falado aqui que vai haver batismo. Até eu chegar neste lugar, eu fui tratorado na minha cidade, né? Passavam por cima, para lá e para cá. Por quê? Porque eu me deixei levar pela política, pelo dinheiro, pela soberba. Mas o que aconteceu? De repente, o mundo virou de cabeça para baixo. Nada daquilo que eu tinha, eu tive mais. E aqueles que eram, né, meus ajudadores, passaram a ser meus perseguidores. E enviar flechas e mais flechas para me atingir. Mas aí me veio uma palavra dizendo: vai ao Goiabal, procura uma pessoa e ela vai orar por vocês, por você. E a partir do momento que eu entrei naquela igrejinha que está ali, né? E ela falou assim, em alto tom: aqui não, Satanás, aqui não. Por quê? Até chegar na porta, ele veio atrás de mim. Mas depois que eu entrei, a mulher deu um grito de cima, meu filho, desceu e foi ao meu encontro. Eu já falei isso aqui, vou repetir. Foi ao meu encontro, eu ajoelhei, ela botou a mão na minha cabeça e disse: esse vai ser blindado, protegido, guardado. E o que fez na minha vida, faz na vida de todos vocês. Fez na vida de muitos e vai continuar fazendo, porque as portas do Senhor estão abertas. E às vezes, meus irmãos, é por causa dos nossos filhos que nós buscamos, é por causa dos nossos irmãos, é por causa dos nossos pais, e às vezes nós esquecemos de buscar por nós mesmos. Mas o Senhor quer encontrar com todos nós. O Cristo vem de encontro nessa escada para nos dar auxílio, para nos dar a mão, e nos levantar, e nos proteger, e nos guardar, e nos blindar. Foi isso que eu ouvi aqui. E já vão quase 20 anos, eu cheguei aqui acho que era 2006. Quando foi em 2008, eu passei pelas águas. Aí eu fiquei bonito, né, mulher? Aí eu
trocou as minhas vestes, trocou as minhas vestes. E aqueles que me tratoravam lá fora, não me tratoraram mais. Por quê? Porque hoje eu sei que eles também precisam da misericórdia do Senhor. E eles precisam buscar ao Senhor. Muitos lugares da igreja hoje estão vazios, né? Mas eles vão de vir, porque precisam, né, se ajoelhar, entregar sua vida ao Pai e pedir perdão pelos seus pecados, assim como eu fiz, e tenho certeza que muitos dos irmãos fazem isso, porque é isso que fazemos quando chegamos na igreja: ajoelhar e pedir perdão, para que nós possamos receber do Pai as bênçãos que Ele tem para nós. Quem esteve aqui no dia da Páscoa e viu a encenação que foi feita, eu senti as dores daquela chicotada, né? Porque aquelas chicotadas não eram para mim, eram para cada um de nós. E outra, a encenação foi tão real que os irmãos não aliviaram, não, né? E o que aconteceu? Se nós não sentirmos esta dor do chicote que bateu em Cristo, em vão é a nossa busca. Por quê? Porque nós não sabemos o que Ele sentiu, nós não compartilhamos da dor. Nós viemos muitas das vezes buscar as bênçãos, buscar os milagres, mas precisamos estar em comunhão com Deus, sentir o que Ele sentiu, para nos livrar de tal sofrimento, de tal dor. Que maravilha é ouvir, né, que o Senhor abençoou alguém. Cadê o seu irmãozinho, né, está grávida, gêmeos, né, eu posso falar bem disso, gêmeos dá trabalho. Eu também sei que minha mãe sofreu um pouquinho comigo e com meu irmão. Dá trabalho, mas é uma bênção, né? Seja abençoado sempre. A dor, né, da partida, confortada, né, pela chegada. O Senhor renova a cada dia, né, as nossas vidas. A vida daquele que partiu, tanto do seu pai quanto da mãe do seu esposo, o Senhor resgatou e agora está te entregando 2 novas vidas para cuidar. Seja abençoado sempre, né? E a escada continua para ser visitada por nós. Muitos são, meu Deus, as maravilhas que tem operado conosco, e os teus pensamentos não podem contar diante de ti, porque o Senhor tem maravilhas para nos dizer. Quando abrimos a Bíblia cada dia, cada manhã, né, quando recebemos uma mensagem no grupo da igreja, no grupo dos homens, né, a gente pensa logo em quê? Em repartir esses pensamentos de Deus, em repartir com os nossos familiares. Muitas das vezes o que a gente faz? Pega aquela mensagem ali e manda no grupo da família, e manda no grupo dos amigos, para que eles também sejam alcançados por essa misericórdia. Se eu for ler isso tudo que eu escrevi aqui, eu vou ficar até amanhã. Porque a preocupação de subir ao altar nos dá, né, a condição para buscar o Senhor. Aí mais à frente, no mesmo livro de Salmos 40, o Senhor diz, já o Cristo dizendo ao Pai: fazer a tua vontade, meu Deus, agrada-me. A tua lei está em minhas entranhas. Isto é o Cristo falando do Pai, quando Deus ordenou que Ele viesse ao nosso encontro. Anunciei a justiça na grande congregação, e eis que não retire dos meus lábios, Senhor. Tu sabes, está lá no versículo 9. Não encobri a tua justiça dentro do meu coração,
Apregoei a fidelidade e a tua salvação. Não ocultei a tua misericórdia e a tua verdade na grande congregação. É isso que ele faz aqui entre nós. Ele não nos ocultou nada daquilo que o Pai tem para nós. Tu, Senhor, não retires de mim a tua misericórdia. Guarda-me continuamente a tua misericórdia e a tua verdade. A partir do momento que nós somos transparentes para com Deus, Ele nos dá condições de ser transparente junto aos irmãos, junto à sociedade. Ninguém vai poder nos apontar, porque nós somos transparentes com Deus e buscamos sempre, claro, o nosso estabelecer junto aos irmãos. Outro dia, um pregador que estava aqui falou assim: eu deixei de vir à igreja por vergonha das minhas atividades, dos meus pensamentos. Aí eu me coloquei no lugar dele e pensei: quem aqui nunca sentiu vergonha de ir ao encontro de Deus porque estava no pecado? Ainda pensei assim: aquele que não sentiu, que atire a primeira pedra. Por quê? Porque muitas das vezes nós estamos tão atolados no lamaçal que o Senhor colocou aqui no livro, que nós sentimos vergonha de nos aproximar dele. Minha filha outro dia disse para mim: pai, eu vi a pastora. Aí eu perguntei para ela: e você falou com ela? Ela virou para mim e falou assim: não, pai. Mas por quê? Eu fiquei com vergonha. Pode? Pode. Sabe por que pode? Porque eu também já senti vergonha de vir a pastora. Mas sabe por que eu senti vergonha de vir a senhora, pastora? Porque eu estava em falta com Deus. Às vezes a gente se envergonha da pastora, mas está em falta com Deus. Até o momento que eu entendi que eu precisava estar presente na igreja, buscando o Senhor e alimentando minha alma. Que hoje eu tenho orgulho, gratidão de ver a pastora passar e me abençoar. Quando eu vejo o Vicente de longe, eu já venho para ficar cenando, já venho buzinando. Por quê? Eu quero receber esse carinho que Deus tem para conosco. Nós temos uma pastora abençoada, então por que eu não recebo essa bênção? Por que eu não recebo essa paz interior? Porque muitas vezes eu tenho vergonha de estar com o Senhor. Assim como Jonas fez, o Senhor mandou ele fazer algo e ele fez outro. Por quê? Porque ele estava errado, porque ele errou, porque ele sentiu vergonha. Então, meus irmãos, que o Senhor possa nos dar essa paz, essa tranquilidade aos nossos visitantes que hoje vieram aqui. Recebam esta oração, levem para casa esta água, vai mudar a sua vida. Eu digo isso porque mudou a minha. Eu cheguei aqui tratorado, estava lá debaixo de pedrada, debaixo de, não tem nem palavras para, com problemas no casamento, com problemas de trabalho, com problemas financeiros, com problemas espirituais, com problemas na saúde da minha filha. O irmão falou aqui que foi curado. Eu sou testemunha, porque a minha filha chegou aqui em carne viva, e o médico não curava. Até o dia que eu cheguei por essas portas, e a pastora começou a orar, e ajoelhou a Deus, pediu, intercedeu, ficou curado. Não tem milagre, E às vezes a gente fala assim: só um milagre. Então eu vou dizer para vocês: não tem milagre que Deus não faça nesse lugar. Não tem. O diabo às vezes, na igrejinha, se manifestava, e jogava cadeira para lá, jogava cadeira para cá.
Ele faz isso? Faz, Vicente? Não faz. Vicente ouviu assim, faz nada. Mas por que ele não faz? Porque tem autoridade. E o negócio é diferente. Quem frequenta, quem é membro, quem é ovelha, sabe que está protegido. Né? E a gente quer receber até esses que vêm em busca dessa proteção, para dividir conosco essa paz, essa felicidade de estar aqui. Sendo hoje, quarta-feira, um culto de oração, né? Eu não vou mais me alongar, porque eu peço que, né, nós temos muitos visitantes hoje, que a irmã Carla hoje vai orar poderosamente. Então, os nossos intercessores vão trabalhar muito, porque os anjos do Senhor já estão aqui buscando cada coração, cada dor, cada sentimento. Para quê? Para nos aliviar, para nos dar vitória, para nos dar contentamento. E sempre que eu posso, eu falo assim: eu sou ovelha da pastora Delma, das Meninas dos Olhos de Deus, lá do Goiabal. Quando eu chegar lá em cima na glória, eu quero falar com o Senhor: eu vim de lá, do Goiabal. Aí eu falo sempre isso com o Fabinho. Espero que o Senhor fale assim: bem-aventurado seja, meu filho, aqui tem um lugar para você. É isso que eu venho buscar. E todos aqui venham buscar a sua salvação, porque o milagre financeiro, o milagre amoroso, o milagre do carro novo, o milagre do apartamento, da casa, isso tudo é terreno. Na hora de partir, vai ficar. Agora, a salvação é eterna. Então, que o Senhor possa nos dar condições de buscar essa salvação. Eu não posso deixar de falar do Lucas, porque você está frequente, presente nas minhas orações, né? E tem uma outra menina aqui também, que a minha filha trabalha com a Laurinha. Então eu tenho adotado alguns filhos de Deus, né? Que buscam a pastora para orar junto com ela. A pastora outro dia falou: estarei 11 horas orando, né? Se ela está aqui orando, eu posso ajudar, mesmo lá de casa. Foi o que ela pediu, e eu tenho buscado fazer, né? Orado por aqueles que vêm necessitar, orado por aqueles que precisam, por aqueles que estão nos hospitais, por aqueles que estão nos asilos, por aqueles que estão nos presídios, por aqueles que estão nos orfanatos, por aqueles que estão nas clínicas, por aqueles que tentam suicídio, por aqueles que tentam, né, ceifar as suas próprias vidas, não porque querem, mas é pelo sofrimento, né, que o inimigo impõe. Mas o Senhor tem trazido, né, a misericórdia dele e tem descido uma escada lá do céu. E só para terminar, lá em João 1, não precisa abrir, versículo 51, está escrito assim: em verdade vos digo, vereis o céu aberto e os anjos do Senhor subindo e descendo sobre o Filho do Homem. A nossa escada é o Senhor Jesus. É Ele que vem nos levar, é Ele que vem nos resgatar, é Ele que vai nos levar até o Pai. Então, qual é o degrau mais importante? Não é o primeiro, não é o último, é o que carrega a escada, a quem carrega a escada das nossas vidas. É aquele que tira a gente do lamaçal, que tira do poço, que nos leva até a glória. Eu agradeço imensamente essa oportunidade de ter podido falar para vocês um pouquinho do que Deus tem feito na minha vida e do amor de Deus para com a sua igreja.